Olá, tudo bem? Que bom ver você aqui mais uma vez para participar conosco dessa série especial. Já há 3 domingos que a gente tem estudado esse tema, o livro de Daniel, do passado para o futuro. Começamos no capítulo 1, passamos na semana passada pelo capítulo 2. Se você perdeu algum tema, você pode procurar tanto nesse canal do YouTube, onde está hospedado este vídeo, quanto nos grupos de WhatsApp da Igreja do Castelo, do Distrito do Castelo, estão os episódios anteriores desta série especial. Eu estou muito feliz porque você escolheu assistir conosco aí nesse dia. Não sei qual é o dia, mas você escolheu assistir conosco nesse dia e você é muito bem-vindo aqui entre nós. Hoje o nosso estudo é sobre o capítulo 3 de Daniel, mas antes da gente estudar, eu quero convidar você para fechar os seus olhos e nós vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre esse estudo que nós vamos fazer nesse momento. Feche os olhos, vamos orar? Senhor, obrigado porque podemos estudar a Tua Palavra, obrigado porque o Teu Santo Espírito nos assessora, nos ilumina, nos orienta, e eu te peço nesse momento que o Senhor nos abençoe, nos dê entendimento para compreender os detalhes especiais e as aplicações que podemos tirar do capítulo 3 do livro de Daniel. Fica conosco nesse estudo, eu te peço em nome de Jesus, amém. Muito bem, eu quero convidar você então hoje para estudar comigo o capítulo 3 do livro de Daniel, e o nosso tema de hoje é a fornalha da resistência. A fornalha da resistência. Esse é o tema de hoje. Nós estamos falando com você ao vivo, direto da Igreja Adventista de Barão Geraldo. Esse é o nosso tema de hoje. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3. Daniel, no capítulo 3. Este é o tema de hoje que nós vamos estudar. Pode deixar ele aberto, vamos ler vários textos ao longo da mensagem. Daniel capítulo 3, tá bom? Antes da gente ler, eu vou fazer uma rápida introdução. Não há como negar o fato de que o capítulo 3 do livro de Daniel está intimamente ligado com a visão do capítulo 2. Para a gente entender as nuances do capítulo 3, a gente precisa olhar para o capítulo 2. Mais uma vez, vemos a tentativa humana de usurpar o lugar de Deus. Mais uma vez, nós vemos a tentativa humana de reescrever a história que foi determinada por Deus. E esse talvez seja o pano de fundo para que a gente possa compreender o episódio que acontece no capítulo 3. Eu quero ler com você, começar lendo com você, o capítulo 3, o verso 1 e o verso 2, o capítulo 3 de Daniel, o verso 1 e o verso 2, que diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Alguns detalhes interessantes que nós vemos aqui. Nesse capítulo a gente percebe que há a ausência de Daniel. Os personagens centrais desse capítulo são Sadraque, Mesaque e Abdenego. Daniel está ausente. Existem algumas teorias, não dá para a gente ter certeza por quê, mas uma das teorias é que Daniel deveria estar numa viagem a serviço do rei. Uma outra teoria que tem é que Daniel, como um dos principais governantes, ele não precisaria estar no mesmo lugar que o povo deveria estar e se ajoelhar diante da estátua. Não tem como a gente ter certeza. Eu acredito que Daniel não se ajoelhou, porque não faz parte do perfil, do caráter de Daniel.
mas a Bíblia fala apenas de Sadraque, Mesaque e Abdenego como fazendo parte desse grupo que foi intimado para a inauguração da estátua. Bom, a gente começa aprofundando um pouquinho alguns conceitos que a gente vê nessa história. Primeiro, essa expressão aí, né, planície de Dura, campo de Dura, é uma expressão, refere-se a um local que arqueologicamente falando se encontra por volta de 6 quilômetros da cidade de Babilônia. Algumas escavações no local encontraram inclusive uma plataforma de quase 6 metros de altura e cerca de 13 a 14 metros de área, que pode muito bem ter servido de base, de sustentação para essa estátua que foi construída. Tá? Esta planície de Dura, ela acredita-se ser o mesmo local onde um dia foi erguida a Torre de Babel, mas isso é assunto para daqui a pouco. A expressão que é colocada aqui como erguer, como levantar, tá? É uma palavra que aparece 8 vezes no capítulo 3. Esta palavra erguer, levantar a estátua, aparece 8 vezes no capítulo, e é a mesma palavra usada por Daniel para descrever o sonho, o estabelecimento, dentro do sonho do rei, no capítulo 2, para descrever o estabelecimento do reino de Deus. Você entendeu? A mesma palavra que Daniel usa para descrever o estabelecimento do reino de Deus é a palavra que nesse capítulo é usada para descrever o erguimento da estátua que o rei determinou. Ou seja, há uma intenção do autor de mostrar que esse erguer a estátua tem um âmbito, tem uma conotação extremamente religiosa e está intimamente ligado ao estabelecimento do reino de Deus no capítulo 2. Essa expressão, né, convidado para a inauguração, em algumas versões diz dedicação. A Bíblia usa essa expressão sempre com relação a itens religiosos, como por exemplo o altar ou templo, tá? O que denota de que essa convocação, essa inauguração, ela tinha uma amplitude religiosa, tá? De adoração. E a intenção é clara, a intenção do rei Nabucodonosor é clara. A intenção dele é substituir o culto de sua pessoa no lugar da adoração divina. Claramente, visivelmente, a intenção de Nabucodonosor é se colocar como substituto de Deus, por conta da referência da estátua com a estátua do capítulo 2, a estátua essa que foi mostrada por Deus, ok? Muito bem, ambas, tanto Babilônia, a estátua, quanto Babel, tanto a estátua do rei quanto Babel, foram levantadas numa planície, provavelmente na mesma. Ambas tiveram uma dedicação com proporções religiosas, tá? Se você lembrar bem, o momento em que Deus fica irado com os pós-diluvianos ali, é no momento que eles convocam todo o povo para uma certa inauguração, tá? E ambos os casos há uma usurpação do homem ao lugar de Deus. Qual que era a intenção dos construtores da Torre de Babel? Vamos construir uma torre, e essa torre vai chegar até onde? Até o céu. E nós não vamos mais depender da provisão de Deus, porque nós vamos chegar até o céu. O rei Nabucodonosor constrói uma estátua para que o povo o adore e o coloque na mesma posição de Deus. Em ambos os casos, há uma usurpação do homem ao lugar de Deus. Usurpação do homem ao lugar de Deus. Queridos, Babilônia e Babel não toleram diversidade. Preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Babilônia e Babel não toleram diversidade. Em Babel, os homens propõem edificar uma cidade, uma torre, e a expressão que a Bíblia usa em Gênesis capítulo
11, verso 4, é um nome. Vamos nos reunir em um nome. Na estátua há um só metal e um homem só que pode e deve ser adorado. Eu quero que você saiba de uma coisa: Babilônia não tolera diversidade. Quando você acha que os caminhos longe de Deus são caminhos diversificados, quando você acha que o mundo aceita você do jeito que você está enganado. Babilônia não tolera diversidade. O grande objetivo de Babilônia é a uniformidade. O objetivo de Deus é a unidade. A despeito de nossas diferenças, caminhamos juntos. O objetivo de Babilônia é o quê? Uniformidade. Todo mundo age e pensa da mesma maneira. Não é isso que determina os grandes comportamentos que destoam de uma vida espiritual? O grande objetivo de Satanás é que todo mundo vá pelo caminho da uniformidade, da uniformidade, que todo mundo caminhe pelo mesmo caminho de distanciamento de Deus. O padrão de comportamento que o mundo espera de você, querido jovem, querido amigo, é que você faça e haja como Babilônia quer que você seja. Não existe liberdade, existe opressão. Existe sim a tentativa de unificação, porque não existe respeito para com a diversidade no reino de Babilônia. Agora, queridos, preste atenção quando a Bíblia fala das medidas da estátua. Aqui no texto que eu li fala de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. Isso dá aproximadamente cerca de 27 a 30 metros de altura por 3 metros de largura, ok? Essa medida, ela tem um significado interessante. Não é por acaso que a estátua tem essas medidas, tá? O sistema hexagesimal era usado em Babilônia e nós temos a herança desse sistema até hoje, né? Por exemplo, na concepção de tempo e espaço. O tempo, ele é concebido dentro dessa concepção hexagenal, são 60 segundos, 60 minutos e assim por diante, né? E também o contexto de 360 graus, tudo isso faz parte do sistema hexagesimal, que era usado por Babilônia. Agora, é o seguinte, tal medida sendo apresentada aqui, ela comprova a autenticidade histórica deste episódio. Mas não somente isso, o número 60 também simboliza unidade. A estátua, com suas medidas, ela tem uma mensagem a passar, ela tem um significado. E o 60 simboliza a unidade que o rei queria propor em torno dele mesmo, é claro. A medida da estátua sugere uma forma que lembra, nos nossos dias de hoje, um obelisco. Fica fácil de você imaginar, né? O formato da estátua era parecido com um obelisco, tá bom? Muito bem, queridos, preste atenção. A religião descrita aqui, ela não é uma expressão de fé, ela não é fruto de reflexão ou escolha. As pessoas, elas são obrigadas a se ajoelhar, a acatar a forma espiritual de Babilônia, mas elas não precisam acatar a essência, apenas a forma. Aqueles que se ajoelham, mas o coração está em outro lugar. Não é interessante que Babilônia não pede a essência, o coração, pede apenas o quê? A forma. É isso que Nabucodonosor está interessado. Ele não está preocupado se as pessoas estão felizes ou tristes, se aceitam ou não ele como Deus. Está preocupado que a manifestação física, visível, ela seja coerente com aquilo que ele deseja. A religião falsa, ela não é uma expressão de fé ou fruto de escolha ou mesmo de reflexão. A religião falsa é apenas uma religião de aparência. Vou fazer uma pergunta para você só para a gente refletir. Será que eu fazer a coisa certa apenas de aparência não me coloca no mesmo caminho de Babilônia?
Ou é só eu fazer a coisa errada de aparência? E se eu fizer a coisa certa, sem essência? E se eu me ajoelho diante de Deus, mas o meu coração está em outro lugar? Queridos, a religião verdadeira de Deus é uma religião de essência. A religião de Babilônia é uma religião de aparência. E isso se torna muito claro na parte que se segue do capítulo. Olha lá, lê comigo aí, verso 3, capítulo 3, verso 5 e verso 7. Olha o que diz lá. No momento em que vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E o verso 7 diz: portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Adoraram a estátua de ouro que o rei tinha levantado. Aqui entra um contexto interessante. Junto com a adoração vem o uso da música. A música, ela tem o objetivo, na religião de Babilônia, de produzir a ilusão do sentimento religioso. Como não existe essência, como não existe reflexão, profundidade, a música é um elemento importante para produzir uma ilusão, uma aparência de religiosidade. Você acha que o diabo hoje também usa a música para produzir esta ilusão de religiosidade? Algo para a gente pensar. Será que o diabo usa a música para poder produzir um aspecto parecido com um sentimento profundo e verdadeiro de religião? Os antigos sabiam como usar a música para obter uma experiência mística, uma experiência de êxtase sensorial. E hoje é possível a gente ver muitas músicas supostamente religiosas que produzem uma certa experiência mística. Mas aqui tem uma importante lição para a gente aprender. Música destituída de reflexão ou razão, ela pode ser um convite para a idolatria. Música destituída de reflexão ou razão pode ser um convite para a idolatria, mesmo que seja uma música que fale o nome de Deus. E aqui nesse episódio que a gente vê da estátua, a gente vê claramente a música realizando, cumprindo esses propósitos e levando as pessoas a um estado, a uma situação de idolatria. Bom, eu acabei de ler para você o verso 5 e o verso 7, pulei o verso 6, porque eu estou dividindo por tema, e no verso 6 nós encontramos então o elemento central do capítulo, o ambiente central do capítulo, que é a fornalha. Verso 6 diz: qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. No mesmo instante será lançado na fornalha de fogo ardente. Você percebe que na religião de Babilônia existe um certo imediatismo? Aquele que não se prostrar, imediatamente. Sabe por quê? Agora eu volto ao tópico que eu tinha falado antes. Porque a religião de Babilônia, ela foca no aqui e no agora. A religião de Deus, ela foca no futuro. A religião de Babilônia, ela foca no presente. A religião de Babilônia foca na aparência. A religião de Deus foca na consequência. A fornalha, queridos, a fornalha de fogo era um costume comum no Oriente Médio. Ela foi testada no sul de Babilônia, na cidade de Lassa, no 7º século antes da Era Comum. E ela é uma penalidade que foi iniciada pelo próprio Código Hammurabi. Se você estuda um pouquinho de história, você sabe que o Código Hammurabi é uma descoberta arqueológica, é uma legislação que foi encontrada antiga, e dentro do Código Hammurabi existe então referência a
morte por fornalha de fogo. Jeremias, por exemplo, usando uma expressão bíblica aqui, uma referência bíblica que está em Jeremias 29, 21 e 22, se refere à morte pelo fogo como uma maldição. Portanto, a gente vê no contexto histórico do Oriente Médio uma certa comum, de certa maneira comum a pessoa morrer por conta de ser jogado na fornalha. E aí o verso 12 diz o seguinte: aos homens judeus, aí os inimigos, de Sadraque, Mesaque e Abdenego chegam e digam aos homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantastes. Ora, a fornalha ardente, a fornalha de fogo, era uma ameaça para aqueles que escolhessem descumprir. A estátua era um convite à idolatria. E no momento em que a música toca, todos se ajoelham. Eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem mostra para mim o que de fato gerou a atitude daqueles homens. Num lugar onde todo mundo se ajoelha, quem fica de pé, sabe o que acontece? Chama atenção. Eu costumo dizer que para ser cristão a gente precisa aprender a ser corajoso. Ser cristão não é uma experiência para quem tem medo, para quem é covarde. Porque quando nós obedecemos e cumprimos a ordem de Deus, nós nos colocamos em evidência no mundo. Por quê? Agora eu volto para um argumento que eu usei lá no começo. Porque Babilônia não tolera diversidade. E quem pensa diferente do conceito de Babilônia é o quê? Perseguido, ultrajado, humilhado, vituperado. Assim, queridos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, ao ficarem em pé, eles escolhem o caminho da fidelidade a Deus, mas rapidamente eles atraem a atenção para si. Existem dois tipos de pessoas que passam pelo mundo: alguém e qualquer um. Você precisa escolher que tipo de pessoa você vai ser. Você nesse mundo pode ser qualquer um, e qualquer um, como a palavra já diz, é qualquer um. Nada diferente de qualquer outro. É um que não traz nada de novo ou de diferente a esse mundo, simplesmente passa, mas alguém não. Aquele que escolhe ser alguém deixa uma marca. Aquele que escolhe ser alguém muda o mundo, transforma a comunidade que está ao seu redor. Você pode escolher entre ser alguém ou ser qualquer um, mas Deus convida você para ser alguém que se levanta pelo que é certo, ainda que todo mundo se ajoelhe. E aí nós chegamos no verso 15 até o verso 18. O rei irado, diz o verso 13, diz que o rei irado manda chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. No verso 15 diz: agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis, mais uma vez aqui a palavra, olha o imediatismo, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servirmos, que quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Que atitude extraordinária! A vida deles está sendo colocada em risco aqui. E eles se levantam, o rei diz: eu vou dar mais uma chance para vocês. Acho que vocês não entenderam. E eles então dizem: rei, quanto ao que você nos falou, não precisamos de segunda palavra. Se o Deus a quem servirmos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não, saiba que a gente prefere morrer
do que desobedecer a Deus. É melhor morrer do que desobedecer a Deus. Que postura, que fé extraordinária. Aqui nós encontramos algumas diferenças básicas entre a religião idolátrica, a adoração no contexto da idolatria e a adoração no contexto de Deus, ou do verdadeiro Deus. Dentro do contexto da idolatria, a adoração ela é opressiva. A adoração ela é opressiva, ela é violenta. Dentro do contexto idolátrico, a adoração é focada só no presente, é agora, é imediatamente, e se não fizer agora, vai ser jogado imediatamente na fornalha, esse é o momento, é agora. A religião idolátrica, ela é moldada na imagem humana, o foco é na imagem humana. Qual que é o problema, o grande problema, por exemplo, do mandamento o mandamento que fala contra as imagens de escultura procura atacar? Quando a Bíblia diz, não farás para ti imagem de escultura. Qual o problema da imagem de escultura? O grande problema da imagem de escultura é que a imagem de escultura, ela é moldada, sabe como? Na imagem do homem. A imagem de escultura é moldada na imagem do homem. E será que nós estamos transformando a nossa verdadeira religião numa religião idolátrica? De que maneira? Bom, é quando a gente foca só no presente, quando a gente foca apenas nos prazeres. Agora a gente não está preocupado com as consequências das nossas atitudes, das nossas escolhas. É quando a gente molda Deus à nossa imagem. Para mim, isso não tem nada de errado, então eu acho que Deus não se incomoda. Ou seja, você não perguntou para Deus o que Ele acha, você moldou Deus à sua imagem. E essa é a característica da idolatria. Por contraste, a verdadeira os adoradores manipulam o ídolo, que eu estava falando antes. Por contraste, Deus nos oferece uma adoração que é livre. Deus nos oferece um estado de relacionamento com Ele que é não violento, cujo foco é o futuro. A gente não foca no presente, a gente adora a Deus no presente focando aonde? No futuro. O que Deus vai nos dar no futuro, não o que nós vamos receber nesse mundo, mas o que Deus vai nos dar no futuro, é moldado na fé em Deus, não na imagem do homem, mas naquilo que a gente crê que Deus vai nos dar. E por fim, os adoradores confiam no controle de Deus, enquanto na idolatria, os adoradores manipulam o ídolo. Na verdadeira adoração ao Deus verdadeiro, os adoradores, eles confiam no controle de Deus, e é por isso que eles dizem, se Deus quiser nos livrar, maravilha, se Ele não nos quiser nos livrar, a gente prefere morrer do que desobedecer a Deus. Eles confiam no controle de Deus. Não se engane, quando a gente lê essa história, a gente já sabe o final. Eles não sabiam, eles estavam dispostos a morrer, e talvez ali, para eles, na cabeça deles, eles estavam caminhando para a morte, eles nem imaginavam do que viria logo em seguida. Eu leio agora o verso 24 até o verso 26, eu estou pulando vários versos aqui, para procurar dar para você, nessa meia horinha, um pouco da essência desse capítulo, mas depois você pode ler com calma. Daniel capítulo 3, verso 24 a 26 diz, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu o rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses? Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. Então eles saíram do meio do fogo. Gente, é nessa parte da história que aparece o quarto elemento. O rei, então irado, pega e ordena que eles sejam jogados dentro da fornalha
de fogo. E aí, quando entram na fornalha, a Bíblia diz que aparece um quarto elemento. E ao invés da Bíblia dizer claramente quem é, a Bíblia usa o assombro do rei para identificar esse quarto elemento. A expressão que o rei usa para descrever é que o quarto elemento parece ser alguém semelhante ao filho dos deuses. A expressão filho na linguagem bíblica, na linguagem semítica, ela significa a natureza do que é qualificado. Ficou muito difícil? Então eu trouxe aqui um exemplo que vai ficar fácil para você. Quando a Bíblia chama Jesus de filho do homem, é uma referência ao fato de que ele pertence à natureza humana. Pelas suas características serem semelhantes à de um homem, ele é filho do homem. Vou dar um outro exemplo para você. Quando a Bíblia fala assim, vocês são filhos do diabo porque vocês fazem o que ele faz, o que ele manda. O ato de fazer coisas semelhantes ao diabo me torna filho do diabo. Deu para entender? Então, quando a Bíblia diz, filho, essa expressão dentro do contexto judaico, semita, quando a Bíblia usa essa expressão filho, fala de natureza semelhante. Portanto, queridos, o rei conclui que o quarto homem tem natureza divina. Por que ele conclui isso? E qual era a referência que ele tinha? Não sabemos. Talvez no sonho, talvez nas histórias que foram contadas, talvez na aparência em relação a toda a mitologia babilônica. Eu não sei dizer como que ele reconheceu, ou talvez Deus lhe revelou e a sua revelação foi uma revelação divina. O que eu sei é que a aparência fez ele ficar impressionado e fez associar aquela pessoa ao próprio Deus. A Septuaginta traduz como anjo de Deus. Aí muita gente diz, então era um anjo que estava lá. Mas entenda, na Bíblia hebraica, o anjo de Deus funciona como um representante de Deus. E em vários locais da Bíblia, quando a Bíblia fala do aparecimento do anjo de Deus, está se referindo a ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Eu vou dar só um exemplo para você. Quando Josué está prestes a invadir Jericó, aparece o quê? O anjo do Senhor. Mas na verdade não era um anjo, era o próprio Jesus que estava diante dele. E aqui da mesma maneira, humilhado, o rei chama aqueles homens para fora e ainda faz uma alusão ao Deus deles como o quê? Altíssimo. Sadraque, Mesaque e Abdenego, filhos do Altíssimo, que adoram o Deus Altíssimo, venham para fora. Deus escolhe descer ao nível humano. Ele caminha conosco. Nem sempre Deus nos salva das chamas. Às vezes Deus vai nos salvar nas chamas. Deus poderia ter salvado Sadraque, Mesaque e Abdenego das chamas, mas Ele não faz isso. Ele escolhe salvar Sadraque, Mesaque e Abdenego nas chamas. E aqui eu faço um parênteses para fazer uma aplicação. Eu acredito que essa foi a experiência mais profunda espiritualmente que Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram. Eu acredito que em nenhum outro momento da história da sua vida eles tiveram uma visão tão clara da presença de Deus na vida deles. Não reclame das chamas. Não amaldiçoe seu Deus por causa das maldições. Muitas vezes é nas chamas, nas provações e nas maldições que a gente vai ter o vislumbre mais vívido, mais claro da presença de Deus na nossa vida. Eu quero já caminhar para a conclusão. No verso 28 e 29, nós lemos falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo,
porque não há outro Deus que possa livrar, senão este. Que expressão linda, hein? A história começa com um decreto rígido contra Deus e termina com um decreto inteiramente o quê? Favorável. Agora, eu quero que você saiba de uma coisa. Estas expressões podem parecer, mas ainda não são expressões de um coração verdadeiramente convertido. Não é aqui ainda que Nabucodonosor se converte. E é um pouquinho mais para frente essa história. Mas eu quero mostrar para vocês as expressões de um quase cristão. Louvado seja ele. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei. Decreto que ninguém pode falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Nenhum outro é capaz de livrar dessa maneira. No entanto, essas são apenas expressões de um quase cristão. E eu quero dizer uma coisa para você. Um quase cristão é um completo perdido. Quando a verdade brilha, isso requer uma decisão completa. Nabucodonosor ainda não estava pronto para tomar a decisão plena e completa. Mas eu quero dizer para você, não fique no meio do caminho, não fique em cima do muro, porque um quase cristão é um completo perdido. E eu quero terminar agora, tentando levantar aqui algumas aplicações para você, para a sua vida, para a minha vida. Primeiro, ser fiel a Deus é obedecer a Ele em todos os aspectos, custe o que custar. A grande pergunta que eu faço é: está você disposto a ser fiel a Deus? Compromisso é pagar o preço. Pagar o preço por tal fidelidade até as últimas consequências. Não existe entrega para Deus completa se não houver compromisso completo, compromisso de fidelidade, custe o que custar. A história é clara. Deus nos convida a ser fiel e Ele vai nos proteger, mesmo que seja no meio das chamas. Ele vai estar do nosso lado. Mas isso é pagar o preço, é ir até as últimas consequências para obedecer a palavra de Deus, seus mandamentos e sua vontade. Outra coisa, o cristão não foca na aparência, e sim na consequência. Olhe, por exemplo, para as pessoas que enfrentam problemas com vícios, com drogas. Olhe para as pessoas que têm problemas com bebida. Por que elas utilizam esse tipo de produto, sabendo que no final das contas isso pode trazer dependência, destruição da sua vida? Porque o foco da religião de Babilônia é o quê? Essência? Não. O foco é aparência. O foco é aqui e agora. Uma propaganda de cerveja não mostra uma pessoa completamente inconsciente caída na calçada no meio do vômito. Por quê? Porque o foco da religião de Babilônia é o quê? Aqui e agora. Não essência, mas apenas aparência. E por fim, eu quero dizer para você que Deus nem sempre nos livra da fornalha. Às vezes, Ele escolhe nos livrar na fornalha. Talvez nessa noite estou falando para alguém que está enfrentando a fornalha, que está no meio de lutas e dificuldades e acha que Deus se esqueceu de você, se afastou de você, virou as costas. Não. É nesses momentos mais difíceis, quando Deus está mais perto e onde você vai experimentar talvez as maiores experiências espirituais da sua vida. Então creia nele, confie nele, seja fiel a ele e ele vai cuidar de você. A minha oração é que nessa noite, nesse dia, qualquer que seja o momento que você escolheu assistir esse vídeo, a minha oração é que você escolha ser fiel e que Deus abençoe você. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, obrigado, porque ao olharmos para o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdenego, nós entendemos
que ser fiel a Ti até as últimas consequências é ter a certeza que o Senhor está do nosso lado, mesmo que a gente passe pelo meio das chamas. Nessa noite eu intercedo, Senhor Deus, por todas as pessoas que estão enfrentando lutas e dificuldades, pedindo, Senhor Deus, encarecidamente que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde, mas que acima de tudo, Senhor Deus, que eles se mantenham fiéis a Ti, custe o que custar. Toma, Senhor Deus, a nossa vida nas Tuas mãos, nos proteja, nos guarde e fica conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e eu espero você na próxima semana.